Você já deve ter ouvido falar sobre livros litúrgicos. Você já viu o padre utilizando aqueles livros de capa vermelha e às vezes não entende o porquê? Será que o padre gosta do vermelho? Por que então que ele usa aquele livro de capa vermelha? O que contém naqueles livros? Quer saber um pouco mais sobre livros litúrgicos? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar, levando a você um pouco mais de formação e informação em liturgia. Então, comecei este vídeo falando sobre livros litúrgicos, mas antes de entrar de fato no tema sobre livros litúrgicos, não posso deixar de te fazer um convite. Você ainda não é inscrito em nosso canal? Então não perca esta oportunidade e inscreva-se já. Aproveite que a inscrição é gratuita. Livros litúrgicos. Percebemos que na Santa Missa o padre utiliza um livro, hoje, um tanto quanto grosso, de capa vermelha, mas também em outros momentos o padre utiliza outros livros de capa vermelha. Por quê? Então, é importante entendermos que dentro da celebração litúrgica, nós temos as orações que são realizadas, que são proferidas por aquele que preside, e também tem algumas orientações, as chamadas rubricas, que vão ajudar o celebrante a conduzir, a realizar aquele ato da maneira correta. Então, estes nós chamamos de livros litúrgicos. Por quê? Porque dentro deles nós encontramos a liturgia para determinado rito. Bom, o Concílio Vaticano II vai pedir, então, que possamos rever alguns destes livros. Alguns deles, inclusive, vão surgir a partir de então, porque para cada sacramento está previsto um livro litúrgico. Nós temos então o livro litúrgico para o batismo, e aí nós temos o livro para o batismo de crianças e o RICA, que é o rito de iniciação cristã para adultos. Nós temos também um livro para o crisma, ou o sacramento da confirmação, da penitência, da unção dos enfermos, até mesmo para a ordem, para o matrimônio. Enfim, né, nós temos para todos esses sacramentos. Mas, diácono, e para a Eucaristia? Para a Eucaristia nós temos o Missal. Ele que é o livro da missa. Sobre Missal, eu já falei em outros podcasts, então você pode estar voltando um pouquinho aí, ou a gente vai deixar na descrição o vídeo sobre Missal. E aí você pode entrar depois desse vídeo e acompanhar aquilo que nós vamos falar um pouco sobre o Missal, sobre a nova edição do Missal e a sua serventia na missa. O liturgista Andreas Grillo, ele vai recomendar que na vida sacramental é preciso passar do mínimo necessário ao máximo gratuito. Então, olha só o que nos escreve este liturgista. A lógica do mínimo necessário é a lógica segundo a qual eu não celebro verdadeiramente, finjo celebrar, mantenho do rito apenas os momentos essenciais. Sair da lógica do mínimo necessário, entrar na lógica do máximo gratuito, significa respeitar os sacramentos. Por isso, por aquilo que são os sacramentos, não são, antes de tudo, atos obrigatórios. Acima de tudo, são atos gratuitos, onde faço, se Deus quer, a experiência do dom. Então eu repito e refaço, né? Os sacramentos não são, antes de tudo, atos obrigatórios, mas são atos gratuitos onde faço a experiência do dom. Este dom gratuito que Deus nos concede por meio dos sacramentos, por meio dos sacramentais. É nesta experiência. Então, para que possamos, de fato, ter uma experiência com o Senhor, é necessário ter um eixo que seja a oração. A oração, eu posso
criar uma oração que pode ser bonita, pode ser encantadora, mas é a minha oração, não é a oração da igreja. Ao termos, então, o livro litúrgico, eu já tiro a minha personalidade e deixo a personalidade de Cristo, que age em torno da igreja e pela igreja. Ao seguir os livros litúrgicos, eu estou seguindo a igreja, estou em unidade com a igreja. Não estou duvidando que sacerdotes, que bispos, que religiosos possam compor orações bonitas. Não, mas eu quero reforçar isto. Ao rezar a oração que está nos livros litúrgicos, eu entro em consonância, eu entro em unidade com a igreja e rezo, portanto, a oração da igreja. Por isso que nos últimos tempos nós tivemos aí um estudo em cima do missal, e este estudo nos concedeu uma terceira edição típica do missal. E muitos, inclusive, até reclamaram sobre isso. Ai, o missal ficou assim, o missal ficou assado, as orações ficaram mais longas ou ficaram estranhas. Mas é importante entender que, ao rever o missal, ao rever as orações contidas no missal, nós observamos algumas que pudessem falar mais a toda uma população brasileira e, ao mesmo tempo, que falasse uma linguagem única da igreja. Por isso, esta edição, essa terceira edição do missal. E muitos podem não gostar, outros estão amando. O importante é rezarmos, porque rezando nós fazemos esta experiência do encontro com o ressuscitado. Reforçando então, nós temos alguns livros litúrgicos também. Nós temos o missal, nós temos o lecionário que é dividido em alguns números, né? Então nós temos o lecionário dominical, semanal, santoral, lecionário pontifical, lecionário marial, né? Que é com a liturgia de Nossa Senhora. Nós temos como livro também a Liturgia das Horas, em 4 volumes, ou a Liturgia das Horas breve, né? O breviário, que é num volume único. Nós temos o próprio pontifical e nós temos o calendário, né, e o martirológio, com os nomes dos santos, dos mártires, para cada dia do ano. Olha que legal, né? Você quer saber qual é o santo que está sendo celebrado no dia que você está nos ouvindo? Vai lá dar uma olhada no calendário e você vai ver, nós temos santo para todos os dias do ano. E o que é legal e o que é bonito na nossa igreja, temos também a diversidade dos santos. Santos que se encaixam com a nossa vida e que nos mostram exemplos a serem seguidos. Bom, isso é o que a gente podia falar um pouco mais desses livros. Se eu falar muito, vixe, esse podcast vai longe. Mas para apenas trazer a vocês um gostinho sobre livros litúrgicos. Quer saber um pouco mais sobre livros litúrgicos? Quer que falemos especificamente de um livro litúrgico? Coloca aí nos comentários, Diácono, gostaria que você falasse sobre o livro do batismo. E aí a gente vai falar um pouco mais, não só sobre o batismo em si, mas sobre o livro e sua ritualidade. É uma sugestão, mas você pode trazer-nos a sua sugestão. E vai ser uma alegria muito grande ter a sua sugestão anotada aqui. Ah, Diácono, você vem falando muito sobre liturgia, mas é uma coisa muito superficial, eu queria me aprofundar um pouco mais, eu quero aprender, eu tenho sede de conhecimento na liturgia. Então eu deixo um outro convite. Aqui também na descrição nós vamos colocar o link de um curso que eu preparei, é um curso online, ele tem mais de 40 vídeos. Você acessa, é online, assiste na hora que você quiser, e aí vai aprender um pouco mais sobre liturgia. Vai ser uma alegria também te encontrar do outro lado em nossa sala virtual. Peçamos a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que interceda por nós e que nos leve a este encontro com o ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.